Comunicação Social pela Umesp, em História pela USP, pós-graduada em Administração também pela UMESP, especializada em Administração de Recursos Humanos e Gestão do Ambiente de Trabalho pela FGV, tem experiência de mais de 20 anos na área de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais e mais recentemente na orientação de empresários de micro e pequenas empresas dos mais diversos segmentos. O conteúdo da palestra tem estilo de liderança, feedback e delegação. Obrigada pela acolhida. É um prazer estar aqui com vocês. Estava dizendo agora há pouco, eu sou filha de portugueses, adoro coisas de padaria. Meu pai não teve padaria, teve uma lanchonete, mas a família, teve gente na família que teve padaria, é um ambiente que eu gosto muito. Então é muito gostoso poder estar aqui com vocês hoje. Todos são donos de padaria aqui? A maioria. Tem um que não é dono? Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a apresentação, pode entrar no ar, por favor? Sobre liderança, né? Principalmente sobre liderança, que é uma questão que inquieta os empresários de todos os ramos, né? Não são apenas os empresários da área de planificação que têm dificuldades ou que têm dores de cabeça com suas equipes por conta das questões de liderança. Infelizmente, gestão de pessoas não é como gestão financeira, onde a gente consegue fazer as contas baterem. Pode ser que a conta bata no negativo e a gente não gosta, mas pelo menos a gente consegue apurar com exatidão o que está acontecendo. Agora, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente não consegue ser tão exato assim. Porque cada pessoa é uma pessoa e as pessoas não estão iguais todos os dias. Eu não sou a mesma pessoa todos os dias. Vocês não são a mesma pessoa todos os dias. Então tem muita coisa que influencia o nosso humor, o nosso desempenho, o nosso comprometimento. Se o filho de algum de vocês, né, tiver, sei lá, dando problema em casa, ou algum problema de saúde, você trabalha com a mesma concentração, né? Você leva a mesma concentração ou até o mesmo comprometimento para o trabalho? Não leva, né? Então, assim, os funcionários de vocês também não. Então, há muita coisa externa que interfere nessa relação. As coisas externas não estão sob nosso comando. O que a gente pode fazer como líder numa empresa? É cuidar das questões internas, daquelas que estão sob na nossa mão, nosso controle, para que a gente possa ter uma relação mais tranquila e mais produtiva com a nossa equipe. Agora entrou, vamos em frente. Tá passando. Tecnologia, quando funciona, é maravilhosa. Então vamos lá. Algum de vocês já foi ao Sebrae? Eu sei que pelo menos uma pessoa foi. Isso, você também. Eu acho que eu conheço você. Você também foi, legal. Falando rapidamente sobre o Sebrae. O Sebrae é uma das entidades que pertence ao Sistema S. O Sistema S inclui Senac, SESI, Senai, SESC, SEST, Senar. São todas entidades criadas para apoiar determinados setores da economia. Então, o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o Sebrae não combina a sigla com o nome, mas é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. A gente tem como missão fomentar o empreendedorismo, ou seja, apoiar aquelas pessoas com orientação e com capacitação, aquelas pessoas que desejam iniciar seus próprios negócios, e também como missão apoiar o desenvolvimento da micro e pequena empresa. E como é que a gente faz isso? A gente tem trilhas de capacitação. Aqueles de vocês que já tiveram a oportunidade de conhecer nosso trabalho, nós temos 33 escritórios aqui no estado de São Paulo, 6 desses escritórios estão localizados aqui na capital. Então, um é pertinho daqui, nós estamos do lado do Teatro Municipal, mas temos um escritório na Lapa, outro em Santo Amaro, outro em Itaquera, outro no Tatuapé e outro em Santana. E em todos esses escritórios vocês conseguem orientação e cursos para conseguir desenvolver melhor as aptidões de gestão do negócio. Nós não temos a pretensão e nem a possibilidade
de poder ensinar a nenhum de vocês coisas de padaria. Coisas a gente não ensina, como é que faz, etc. Mas como você pode melhorar seu marketing, como é que você pode melhorar seu atendimento, como é que você pode melhorar a gestão financeira da sua empresa, né? Será que a gente está fazendo direitinho as contas da empresa, não está trocando 6 por meia dúzia? A gente encontra com frequência empresários, né? Trabalho, não ganha dinheiro. Por quê? Porque não está percebendo aonde o dinheiro está ficando e não deveria ter ficado. Então a gente tem consultores financeiros que ajudam a perceber isso e ensinam como fazer corretamente. Tem, né, para falar de pessoas, tem os consultores financeiros para falar de liderança, para falar de seleção, como é que a gente seleciona bem uma pessoa para a nossa equipe. Então, todas essas questões a gente pode ajudar vocês a resolver através das nossas trilhas, que tem cursos, palestras, ensino à distância. O ensino à distância é gratuito no nosso site, é só se cadastrar. Enfim, tem várias soluções disponíveis, vocês conseguem pesquisar em sebraesp.com.br. Tendo dito isso, vamos falar do nosso objetivo. Se vocês forem a uma prateleira de livraria, para falar para os antigos ou para falar para os mais jovens, se a gente der um Google no termo liderança, vai vir muita coisa. E hoje eu tenho 60 minutos para falar para vocês disso, ou seja, eu não esgoto o tema, né? O meu propósito aqui é sensibilizar vocês sobre as questões de liderança e alguns conceitos importantes de liderança para despertá-los no interesse de tentar entender melhor esse processo e como é que vocês podem levar isso ou para vocês mesmos, ou até para capacitar os líderes que estão nas empresas, porque vocês não comandam todo mundo diretamente, muito provavelmente, né? As equipes de padarias, né, já tem um número de funcionários que precisa ter um chefe de um turno, um chefe de outro turno, enfim. Então, essas lideranças intermediárias, será que elas sabem comandar? Será que não são essas lideranças intermediárias que estão sem querer, mas atrapalhando a gestão de pessoas do seu negócio, porque não foram preparadas para fazer isso? Era apenas uma pessoa que tecnicamente era boa, mas que não sabe comandar? Ou era um funcionário que era muito de minha confiança, então eu transformei ele em chefe, mas os outros não o respeitam e ele não consegue comandar? Então, se a gente vai transferir uma responsabilidade para um funcionário, principalmente uma responsabilidade de comando, a gente tem que preparar essa pessoa. Senão, vocês já ouviram falar disso muitas vezes, né? Você promove um bom padeiro e você perde o padeiro e o líder. Você vai mandar essa pessoa embora, né? Então era melhor ter deixado ele como padeiro. E aí a gente atrapalha, porque só o perder o padeiro e o líder, não é só esse problema, é o estrago que ele causou na equipe durante o período que eu estava testando e ele não correspondeu àquilo que eu esperava. Então, eu tenho que preparar a pessoa, vou falar um pouco sobre o processo de delegação, né, que é eu transferir o meu poder para outra pessoa, para que ela possa exercer e, enfim, comandar uma equipe. A gente vai falar sobre isso. Então, meu objetivo é sensibilizar e o conteúdo hoje é sobre conceito de liderança, estilos de liderança, delegação e feedback. O que é liderança? Tem aí uma definição acadêmica. É a influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. O autor dessa definição, Adalberto Chiavenato, é autor de um monte de livros de administração que os estudantes de administração e de gestão de pessoas usam nos cursos de graduação e pós-graduação. Mas afinal, o que está dito aí? Será que isso serve para mim? Liderança é influência. Basta mandar para as pessoas fazerem? Não. Eu tenho que influenciar as pessoas a fazerem. Eu tenho que fazer com que o meu comandado acredite que fazer aquilo é uma boa ideia. Então, aquela pessoa que lidera no grito, que lidera na pancada, quem manda aqui sou eu, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, como diz um amigo meu. Isso pode funcionar na liderança por medo, mas a liderança por medo, ela se esvazia rapidamente. A ideia é que eu consiga convencer as pessoas, ou seja, eu consiga influenciá-las. E é interpessoal por quê? Porque a influência só acontece se for de uma pessoa para outra. Então, liderança é influência.
exercida numa dada situação. Por que dada situação? Porque vocês mesmos, se olharem para as situações de todos os dias dentro da padaria, vocês percebem que pessoas diferentes assumem a liderança em momentos diferentes, mesmo que não tenham o cargo. Né? Então, se de repente faltou algum produto ali que é de grande consumo e o dono não está lá, o gerente não está lá, saiu para fazer qualquer coisa e está faltando pão e já está fazendo fila, provavelmente um funcionário vai lá e agita as coisas para fazer e os outros obedecem. Por quê? Porque ele consegue influenciar os outros, ele não tem cargo, ele não ganha mais por isso, mas ele influencia. A gente consegue ver isso com criança. Imagina, você leva seu filho pequenininho, de 6 anos, numa festa de aniversário do vizinho do seu condomínio, e ele não conhece as outras crianças que estão lá. No máximo ele conhece o aniversariante, só que de repente ele é capaz de liderar todo mundo. Ele fala, vamos brincar de correr, todos correm. Vamos brincar de gritar, todos gritam. Né? Essa criança, sem nenhum poder dado a ela formalmente, é capaz de liderar os outros. Vocês já viram isso? Então, a liderança, para ter a liderança, tem que ter seguidor. E a gente não segue só quem tem cargo de chefe. Né? A gente segue quem é capaz de influenciar a gente. Por isso que a gente fala lá, é influência interpessoal exercida numa dada situação, dirigida através do processo de comunicação humana, porque a gente só lidera quando se comunica. Então, aquilo de achar que o funcionário vai fazer alguma coisa porque é óbvio, não funciona. Achar que o funcionário vai fazer alguma coisa pela força do seu pensamento, não funciona. A gente precisa se comunicar, a gente precisa dizer. E a comunicação, o resultado da comunicação é responsabilidade de quem é o dono da mensagem. Né? Então, se eu quero que o senhor faça alguma coisa, eu tenho que dizer isso de forma que o senhor seja capaz de entender, não da forma que eu acho que deve ser. Né? Então, se passando o e-mail para ele é suficiente, ok. Se não, se eu preciso sentar com ele, explicar e desenhar como é que faz, assim será feito. Porque eu dependo de um resultado que ele vai produzir. Portanto, eu tenho que garantir que ele compreendeu a mensagem. Então, a liderança depende de habilidades de comunicação. As pessoas não adivinham o que a gente quer. Esposa não adivinha o que o marido quer. Marido não adivinha o que a esposa quer. Aí chega em casa uma tromba enorme, você nem sabe por quê. Porque a pessoa acha que você vai adivinhar o que ela está desejando. Problemas de comunicação a gente tem em todos os ambientes. O grande problema é que dentro da padaria ele dá um prejuízo grande. Então a gente precisa cuidar dele. E então o processo dirigido através do processo de comunicação para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Por quê? Porque a liderança tem objetivo. Se eu não tenho objetivo nenhum em relação a você, eu não preciso liderar nada. Agora, se eu preciso de um resultado seu, então eu preciso exercer um comando, exercer um poder de influência para que você me dê o resultado que eu espero. Essa é a ideia. Então, essas 4 linhas, que pareciam só 4 linhas à toa, elas estão trazendo muita informação a respeito de liderança, que a gente tem que pensar. Seguindo adiante, o que é líder? E aí é uma definição que tem uma escolha. Líder é toda pessoa que de forma ética orienta, conduz e induz outras pessoas a alcançar resultados desejados individual ou coletivamente. A escolha que tem aí é a palavra ética. Essa é uma escolha nossa lá no Sebrae, e é uma escolha pessoal minha, porque nem todo líder é ético. Né? Então, líder é a pessoa que tem poder de influência, etc., que pode conduzir os outros a determinados resultados. Eu espero, sempre acredito na humanidade ainda, apesar de várias provas no contrário, mas continuo acreditando na humanidade, que a gente pode exercer a liderança de maneira ética para conduzir as pessoas para resultados positivos. Quando é que a gente não exerce a liderança de forma ética, mesmo sem ter o cargo? Mas você quer prejudicar alguém para fazer as coisas para... Sim, quando a gente quer prejudicar alguém, ou até... Vocês devem ter, espero que não tenham,
Mas vocês já ouviram falar de uma figura que chama ou maçã podre ou laranja podre? Isso. Por que essa pessoa é tão perigosa? Por que ela contamina? Porque ela tem a liderança. Ela não tem cargo, mas ela tem liderança. Ela influencia. Veja, liderança não tem a ver com cargo. Aliás, talvez vocês conheçam, espero que não tenha na empresa de vocês ninguém, a pessoa que tem o cargo e não consegue comandar. Deu ao cidadão o cargo de encarregado, o cara não consegue fazer porcaria nenhuma. Então ele tem o cargo e não comanda. Por quê? Porque cargo e liderança efetiva, o exercício da liderança, não andam juntos automaticamente. A gente pensa que anda, mas não anda, né? A liderança é o poder de influência, é a laranja podre, maçã podre, sabotador, né? Essa figura é uma figura que tem o poder de liderar, porque ela estava trabalhando direitinho, encostei nela, joguei o Lero ali e ela já começou a pensar como eu influenciei ela. Né? Então a pessoa, o líder tem poder de influência, o líder ético, esse camarada que eu estou falando aqui, é a pessoa que vai liderar contaminando para o bem. Né? Então, isso que a gente espera. E a gente tem que saber selecionar essas pessoas. E muitas vezes, a gente tem um cara que a gente sabe que é laranja podre na nossa equipe e a gente não demite. Isso acontece ou não? Porque às vezes ele tem uma competência técnica muito boa. Né? E aí você fica refém do cidadão. E eu digo para vocês uma coisa que eu costumo falar nos meus cursos. Salário é caro demais para pagar para quem rema contra. O cidadão passa o mês inteiro remando contra. Ele até é bom em alguma atividade, exímio confeiteiro, por exemplo. Mas ele contamina de tal forma a tua equipe que esse salário é muito mais caro do que você imagina. E às vezes a gente não demite esse cidadão porque a gente fala assim, vai sair muito caro a rescisão, porque tem a multa, etc. A cada mês que passa, o valor da rescisão aumenta. Ele não baixa. Então, esperar não resolve o problema também. Né? Então, às vezes, mais vezes do que eu gostaria, eu encontro empresários reféns, porque eles se deixam ficar reféns. Então, olha, a rescisão desse cidadão vai custar X mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Ok, eu consigo juntar esse dinheiro até fevereiro. Então, eu vou emitir o cidadão em fevereiro, mas eu vou fazer. Porque eu estou pagando para ele me prejudicar, gente, isso não pode acontecer. Né? A gente tem que ser capaz de tomar esse tipo. Isso também é liderança. Por quê? Porque a tua equipe sabe que esse cara é ruim. E a tua equipe olha para você e pensa assim, o que o dono está fazendo aqui que o cara ainda trabalha aqui? Então a tua equipe ainda está ficando brava com você. Está achando que você é um líder banana. Então é preciso tomar essas providências, por mais dolorosas que elas sejam. Vamos falar um pouquinho de quem pode ser líder. Existe uma lenda que fala do líder nato, né? Que é aquela pessoa que nasce com o dom. Existe, essa figura existe. É a tal da criancinha que eu contei, que na festa, sem conhecer ninguém das outras criancinhas, ela comanda todas as brincadeiras. Então tem algumas pessoas que mais facilmente, porque tem algum carisma, né, algum poder de convencimento, conseguem liderar as demais. Isso é fato. Mas é possível a gente tentar desenvolver isso. Um outro tipo de liderança é o líder de cargo. O cargo é o cara que tem o poder formal. Ele tem o título, portanto, a ele foi dada a possibilidade de mandar soltar ou mandar prender. Né? Aquela brincadeira que a gente faz. Ele pode mandar embora, ele é quem decide, etc. Não necessariamente ele tem o talento para isso. E o líder, de fato, é aquele que realmente influencia, tendo cargo ou não. Meu convite para vocês, examinem-se a si próprios para entender o quanto vocês, que já estão numa posição de comando, porque aqui em sua maioria são empresários, então vocês estão comandando negócios, estão comandando pessoas e têm muitas responsabilidades a tomar, mas examinem-se a si próprios e o quanto que vocês estão exercendo a liderança adequadamente, influenciando de fato, né? E examinem os líderes abaixo de vocês. O quanto essas pessoas têm condições de fazer o que estão fazendo,
o quanto vocês podem ajudá-los a fazer isso melhor. Porque às vezes, me repetindo, a gente frita um funcionário quando coloca ele numa posição para a qual ele não está preparado. Papel de líder. Além de trabalhar o tanto que ele trabalha, que não é pouco, ele tem alguns papéis que são exclusivos de quem está exercendo o papel de liderança. Interação com o público de interesse. O que quer dizer isso? Ele que vai conversar com todo mundo para resolver problemas. Tem um cliente que está reclamando, então o líder vai lá para apaziguar a situação. O fornecedor que não entregou alguma coisa que tinha que ser entregue, ele vai lá verificar isso. O chefe, o dono da padaria, está lá bravo com alguma situação, então ele vai lá apaziguar os ânimos. Ele é quem vai interagir. O líder apanha pra chuchu, porque ele apanha de todos os lados. Ele nunca está certo. É uma dificuldade, mas esse é o papel dele. Comprometimento e comunicação de valores e princípios. Dificilmente uma equipe estará mais motivada e comprometida do que seu líder. Eu costumo falar uma coisa. Eu sou a líder aqui, por exemplo, de todos vocês. Eu tenho um par de olhos para tomar conta de todos vocês. Deve ter o quê? Umas 40, 50 pessoas aqui na sala. Se tem 40 pessoas aqui, tem 40 pares de olhos tomando conta de mim. Não é? E isso acontece na empresa de vocês. Seus funcionários tomam conta de vocês com muito mais eficácia do que vocês tomam conta deles. Sabe por quê? Porque eles se comunicam. E o chefe está bravo hoje. Melhor nem contar que aquela peça de presunto está vencida. Não é? Eles se comunicam entre eles. Eles são muito mais eficazes. E eles estão tomando conta de você. E aí você faz falou para uma pessoa uma coisa, falou para outra pessoa outra coisa, isso se espalha. Dona Esmeralda não sabe o que quer, porque quando o João falou, ela ficou brava, mas quando a Helena falou, ela falou que estava tudo bem. Não dá para trabalhar nesse lugar. Então, os funcionários, eles tomam conta da gente. E a gente tem que dar o exemplo. Quando a gente está no papel de liderança, porque a gente está nessa posição de destaque e está sendo vigiado, a gente tem que tomar conta do que faz. Por isso que todos os valores, tudo que eu peço aos outros que façam, eu tenho que fazer também. Eu tenho que dar o exemplo. Tomada de decisão. Tomar decisão é papel de líder. Eu não vou, a gente fala assim, não, mas a gente faz uma votação e etc, etc. Não. A gente ouve o funcionário, mas a gente toma a decisão. A decisão, porque o resultado positivo ou negativo vai vir na cabeça do líder, não é? Então a tomada de decisão é sempre, e a comunicação da decisão e o acompanhamento da implementação da decisão são também obrigações do líder. Acompanhamento de padrões de trabalho e análise de desempenho. Isso é outra coisa que, se você tem uma equipe, você tem que acompanhar. Sabe por quê? De novo, seus funcionários fazem isso melhor do que você. Então, ela sabe que ele não fez o trabalho. Ela está só esperando eu dar bronca nele. E se eu não dou, ela fica brava comigo. Porque ela fez. E ela espera que a consequência aconteça. Os funcionários, entre si, eles sabem do desempenho um do outro. Eles sabem quem trabalha e quem finge que trabalha. Não sabem? Melhor do que vocês, não é? Então vocês têm que cuidar de saber também. Por quê? Porque os funcionários se ressentem se tem alguém da equipe que não está trabalhando tanto que devia e você não toma providência. Afinal, que raio de chefe é esse? Quando eu falo de vocês, eu falo também dos líderes abaixo de vocês. Por isso que eles têm que estar preparados para exercer o papel deles. E promoção da melhoria e do aprendizado organizacional. Isso também é papel do líder. Perceber que eu tenho um funcionário empenhado que não consegue produzir, ou seja, ele está querendo, mas ele não consegue produzir porque não sabe. Porque de repente está no trabalho errado. Então o líder tem que ser a pessoa que consegue direcionar cada um a dar o seu melhor desempenho. Sabe o Tite? Ele não vai pôr o Neymar no gol, porque vai ser um desastre. Ele tem que saber onde cada pessoa rende, o que cada pessoa tem que treinar, para que possa dar o seu melhor resultado. E esse é o papel de vocês, entender as pessoas e promover a melhoria do desempenho delas. Ele falhou na Copa.
Oi? Não é o melhor exemplo ele, né? Futebol também eu não entendo, mas enfim. Mas a ideia é essa, né? Aliás, uma outra metáfora que se faz em relação a futebol é assim, quando o Brasil tomou aquela... Teve um jogo que acho que foi 7-1, eu não lembro direito. Eu não lembro direito, assim. Jamais vai ser esquecido. Mas enfim, quem foi que caiu? Acabou. Foi o técnico. Foi o líder. Por que foi o líder? Porque ele escolheu as pessoas que estavam no time dele. Ele orientou o que as pessoas tinham que fazer e demos aquele vexame histórico. Aí eu falo com vocês. Vocês escolhem as pessoas que estão no time de vocês, vocês orientam as pessoas que estão no time de vocês, então não pode ser um vexame histórico. Porque quem não está no lugar certo, se a pessoa não está rendendo bem, mas ela quer render bem, se percebe o esforço da pessoa, então a gente investe nessa pessoa para ela melhorar. Se a pessoa não está rendendo bem porque ela realmente não está interessada naquele emprego, então a gente substitui, porque a gente quer um time que não apanhe de 7-1. Né? A gente tem que tomar essas providências. Se a gente não toma, não adianta reclamar. E a gente reclama. No Sebrae todo dia chega a gente reclamando. Diferença entre líder e gestor. Gestor é o cara que administra, está lá na tela, se adapta às situações, tem visão de curto e médio prazo, questiona como e o quando. Ele está preocupado em entregar a tarefa, isso aqui tem que estar pronto agora, etc, etc. Ele está preocupado apenas com a tarefa. O líder é o cara que inova, ele está pensando adiante. Ele age sobre situações com perspectiva de longo prazo, ele questiona o que e o porquê. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não pode fazer diferente? E quando a gente questiona essas coisas, a gente olha para o que a gente tem hoje, para o lugar onde a gente quer estar e enxerga quais são as mudanças que a gente tem que fazer. Na gente e nos outros, né? O grande drama é que o papel de gestor e o papel de líder, na maior parte das vezes, está no mesmo cidadão. Não dá para ter um que é um cara e o outro que é outro cara. A gente sabe como é a micro e a pequena empresa. Lá no Sebrae são com esses empresários que a gente fala todos os dias. A gente sabe que não dá para ter cada um no seu quadradinho, fazendo o seu servicinho bonitinho, cumprindo o seu horário, tudo bem. Não é assim que funciona. O que acontece é que vocês têm que ser gestores e líderes, têm que estar preocupados com ontem, que não deu certo alguma coisa, com hoje, que tem que dar certo, e com amanhã, o que eu quero fazer para o futuro. Como é que eu vou organizar os meus esforços. Por isso que vocês... E mais, né? Eu estou aqui bonitona, só falando de gestão de pessoas. Essa é a única preocupação de vocês? Não. Né? Eu sei disso. Tem muita água passando debaixo dessa ponte, que não é só a questão das pessoas. Por isso que é importante preparar os líderes que estão abaixo de vocês. Tenham eles o cargo que tiverem, é encarregado, é líder, é subgerente, é coordenador, é supervisor, não importa o nome do cargo, mas vocês precisam conseguir ter pessoas que de fato ajudem vocês nisso, que não sejam mais um problema a ser administrado, porque às vezes é isso que acontece. Estilos de liderança, vou falar rapidamente sobre isso. De novo, se a gente for colocar estilos de liderança no Google, vão aparecer muitos. Mas a gente consegue agrupar nesses 3 tipos os 3 principais estilos. O autocrático, o democrático e o liberal. Qual desses vocês acham que é o melhor? Autocrático, democrático. Alguém gosta do liberal? Gosta do liberal? Muito bem, parece eleição aqui, né? Mas não é eleição, que esse é outro tema para mais de meia hora de conversa. Autocrático, o que eu vou dizer para vocês? Na verdade, todos esses 3 estilos são importantes. Quem que é o cara autocrático? O cara autocrático não é aquele cidadão que sai aos berros insultando ninguém, né? Que a gente confunde, às vezes, ser autoritário com ser autocrático. Autocrático é o camarada que está lá, decide o que é melhor para o grupo, determina tudo o que
deve ser feito, quais são as metas, quem vai fazer o quê e outras questões. Ele não aceita opiniões. Autocrático, traduzindo, é o cara centralizador. Então é ele quem define como, quando, onde, porquê e quem vai fazer cada coisa. Isso funciona? Claro que funciona. Tá lá, né? Funciona em situações críticas, funciona quando o funcionário não sabe o que fazer, e a gente precisa orientar de fato uma pessoa que está começando em alguma função, então ele precisa receber comandos para poder fazer isso. Funciona em procedimentos específicos que tem que ser feito desse jeito, ou porque tem uma norma, uma legislação, então eu vou dizer como, onde, quando, direitinho que tem que ser feito. Mas há situações em que não funciona. Quando todo mundo já sabe mais ou menos o que fazer, não dá para eu centralizar tudo. Vocês conseguem centralizar tudo na padaria? Seus funcionários estão lá apostos no horário esperando o comando de vocês? Não. São situações contínuas, cada um já sabe o seu papel lá dentro. Então não adianta querer ser autocrático nessa situação. Não é bom porque não gera desenvolvimento. Quando a gente tem um funcionário que só funciona sobre comando, ele não se desenvolve, sabe por quê? Porque ele não precisa levar a cabeça para o trabalho, ele só leva os braços, porque quem está pensando é o chefe. Né? Não funciona onde é preciso criatividade e inovação. Como é que fica a equipe? Não corre risco, só faz. Se eu tenho um líder autocrático, eu só faço o que o chefe manda. Eu nem me atrevo. Eu estou vendo que está pegando fogo, mas ele não mandou jogar água. Então eu vou ficar esperando. Né? A equipe fica temerosa, tem baixo espírito de equipe e tem pouca lealdade. Então, numa situação em que de repente chega, tem aqui, a gente acaba o evento e tem uma padaria do lado e todo mundo sai junto ao mesmo tempo agora querendo ser atendido. Isso é uma crise. Nessa crise eu não vou reunir os meus funcionários para ver qual é o melhor jeito. Né? Eu vou dar um berro na cozinha, vou parar tudo, vem todo mundo para o atendimento, porque a gente vai ter que despachar essa gente toda que resolveu baixar aqui agora. Vocês vão ter que resolver. Aí você vai ser autocrático, porque você está numa situação crítica, que ele está lá. Numa situação crítica não dá tempo para a gente ser legal, para unir as pessoas, a gente vai dar comandos, mas a gente não vai fazer isso o tempo todo. Né? E aí é que vem um outro estilo, que é o estilo democrático, que costuma ser o preferido, porque a gente acha que democracia é uma coisa legal. Né? E aí o que é esse cara democrático? É o cara que obtém ideias e sugestões por meio da discussão, da consulta à equipe de trabalho, estimula a participação e toma decisões em conjunto com a equipe. Isso é muito legal. Se eu tenho um grupo de funcionários que já trabalham comigo há algum tempo, é ótimo eu pegar sugestões com eles de coisas que eu possa melhorar no meu processo de trabalho. São eles que estão fazendo o processo de trabalho, não sou eu. Eles terão sugestões mais pertinentes do que eu, provavelmente. A gente empodera a equipe. E mais, né? Se a gente combina com os funcionários que a partir de 1º de setembro que está chegando, algumas coisas vão ser diferentes, e eu deixei as pessoas opinarem sobre isso, claro que sob o meu comando, eles não é a casa da mãe Joana. Então, a partir de 1º de setembro, a gente vai funcionar assim e decido algumas regras junto com eles, a chance de engajamento é maior, porque eles puderam opinar. Isso é ser democrático. Agora, se eu chego no dia 31 de agosto com uma lista de normas, que eu decidi que a partir de 1º de setembro vai ser pode até ser a mesma norma, mas eu não pude opinar, eu vou resistir. Isso é condição humana, gente. Vocês fariam a mesma coisa na condição deles. Então, a gente, quando deixa as pessoas participarem de algumas decisões, a gente aumenta o engajamento, o comprometimento das pessoas naquelas decisões em que elas puderam participar. Não funciona ser democrático na situação crítica. Né? Chegou todo mundo para ser atendido ao mesmo tempo, eu não vou fazer uma votação, uma reunião, vocês aguardem. A gente vai fazer aqui uma reunião para ver como é que atende. Não funciona. Não funciona com quem não sabe como contribuir, porque é um funcionário inexperiente. Né? Então, também não dá para ser democrático o tempo todo. Esse é o recado. Mas, sendo democrático, a gente tem funcionários que estão dispostos a correr riscos,
estão dispostos a inovar, a gente dá um ambiente mais criativo para as pessoas. A gente reclama que o funcionário não tem iniciativa. Isso é uma reclamação bastante recorrente. Só que aí, minha funcionária aqui teve a iniciativa de fazer alguma coisa que não deu certo. Mas ela teve a iniciativa. E o que eu chego e faço? Pelo amor de Deus, essa burra, como é que vai fazer um negócio desse? Nunca mais ela vai ter iniciativa. Tem uma historinha de consultor, que eu gosto bastante, que ela é exagerada, mas ela é um bom exemplo. De um rapaz muito ambicioso que conseguiu um emprego em um banco de investimentos, aqueles bancos que só lidam com trilhões. E o tal do rapaz captou dinheiro dos clientes para um investimento que era arriscado, mas ele tinha feito todas as avaliações necessárias e ele tinha certeza que aquele investimento traria um excelente retorno para os clientes e um retorno mais espetacular ainda para o banco. E ele fez o investimento e perdeu. O banco teve um prejuízo imenso, além de ficar com os clientes bravos e etc. E aí o rapaz já viu que a carreira brilhante que ele estava imaginando tinha ido pelo rabo. O dono do banco lá, o diretor, o presidente, enfim, chamou o menino para uma reunião. O menino chega lá com a rabinha entre as pernas, fica aguardando, a secretária manda o menino entrar na sala, o menino já entra com a cabeça baixa, já sabia, né? Vai ouvir ali um sermão daqueles que não vai esquecer tão cedo e será demitido. E aí o dono do banco pede para ele sentar, você fala, e aí, tudo bem com você? Ele falou assim, não está bem, na verdade eu queria aproveitar esse momento aqui já para me despedir, agradecer a oportunidade que eu tive, né, de trabalhar aqui. Eu sinto muito pelo resultado que teve, não era isso que eu esperava, mas eu compreendo a demissão e etc. E o dono do banco fala para ele assim, mas você não vai ser demitido. Não? Eu acabei de investir $1 trilhão no seu treinamento, você acha que eu vou te demitir? Você vai ficar aqui até recuperar tudo isso. Esse é um exemplo bem exagerado, não é? Mas a ideia é, se você não deixa a pessoa... Esse menino aprendeu a um custo muito alto o que ele não deve fazer. Eu acabei de treinar esse rapaz. Então, quando a gente permite aos nossos funcionários, claro que não são erros de trilhões, mas que eles arrisquem, que eventualmente errem, mas erraram honestamente. Não é o erro da omissão, não é o erro do descaso, esses erros a gente não perdoa, mas o erro de quem queria fazer melhor e não deu certo, esse erro a gente não critica, porque senão vocês nunca vão ter gente com iniciativa na equipe de vocês. E aí vocês vão lá no Sebrae e reclamam, ninguém tem iniciativa. E, claro, você mata a plantinha que está nascendo. Então a gente tem, normalmente a equipe que a gente tem é a equipe que a gente cultivou. Se a gente não gosta muito do que está olhando, cara, o que eu estou fazendo no cultivo dos meus funcionários para estar saindo um jardim tão torto? Né? A gente tem que cuidar muito disso. Falei do estilo democrático. E o outro estilo liberal. O estilo liberal é aquele que apresenta ao grupo o que deve ser feito. Então, gente, é o seguinte, para esse mês, a nossa expectativa aqui de atendimento, de resultados, de etc. é tal. Todo mundo aqui já sabe o seu papel, já sabe o padeiro que tem que fazer, o confeiteiro que tem que fazer, que não pode ter desperdício, que não pode isso, que não pode aquilo, que a gente tem que oferecer produtos adicionais aos clientes, né, para aumentar o ticket médio. Todo mundo já sabe, então é o seguinte, eu estou lá na minha sala, lá no fundo, se alguém precisar me procura. E deixa a equipe rodar sozinha. Esse seria o meu mundo ideal, porque eu odeio dizer para adulto o que ele deve fazer. Né? Meu, o cara é adulto, ele sabe, eu tenho que ficar explicando. Eu odeio fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso. A não ser que eu tenha uma equipe muito madura. Que eu possa realmente deixar o barco sob a mão deles, que eles vão conduzir sem nenhum problema e só vão me procurar quando realmente... O pessoal do Google e da Microsoft trabalham com eles. Sim, eles dão mais autonomia, são lideranças liberais. Por quê? Porque o perfil profissional das pessoas que trabalham lá é um perfil mais maduro.
Não quer dizer que, se o resultado não for alcançado, não haverá consequências. Aliás, todos sabem muito bem o que pode acontecer se você não entrega o que você deve. Mas eu não vou ficar no seu pé perguntando todos os dias como é que o trabalho está evoluindo, porque eu acredito que você é capaz de realizá-lo, né? Então, quando eu tenho maturidade suficiente na minha equipe, eu posso fazer uma liderança liberal. Quando eu não tenho, isso é mais difícil. Na operação de uma padaria, pelo tipo, pelo perfil da mão de obra, pela escolaridade da mão de obra, etc., esse estilo é mais difícil. A gente pode, talvez, ter esse estilo com 1 ou 2 funcionários, que eu não preciso pegar no pé. Dos outros, talvez, eu tenha que fazer um acompanhamento mais próximo. E também é papel de vocês saber distinguir que ela é uma funcionária super madura, e se você fica todo santo dia no pé dela, perguntando, você já fez isso, você já fez aquilo, sabe o que vai acontecer? Ela vai embora. E ela era super boa. E eu perdi uma excelente funcionária porque eu não soube liderar. Claro, eu acabei de contratar, eu vou ter que testar. Mas uma vez que eu vi que ela é super responsável, que ela entrega tudo direitinho, que quando ela tem algum problema ela me consulta e depois pega uma orientação e segue adiante, não vou ficar no pé dela. Se eu tenho um funcionário que não consegue trabalhar sem supervisão, eu vou abandonar ele? Não, eu vou dar a supervisão que ele necessita para que ele consiga se desenvolver. Se eu tenho um funcionário cheio de ideias, eu vou abafar ele? Não, eu vou dar espaço para as ideias. Claro, não vai fazer tudo o que ele quer, né? Mas eu vou dar algum espaço para que ele perceba que o que ele sugere tem valor. E é assim que a gente consegue ir engajando as pessoas na nossa equipe. Isso significa que não tem um líder no estilo de liderança melhor. O estilo de liderança entre o autocrático, o democrático e o liberal, eles vão se alternar conforme a maturidade da equipe, conforme a situação, ou seja, naquela situação em que todos nós vamos ao mesmo tempo para uma padaria, mesmo aquele funcionário que é super competente, eu também vou dar ordens para ele, porque agora, meu amigo, é o seguinte, vem cá, olha o que você está fazendo, e vamos todo mundo aprender. Exatamente. E também conforme o resultado esperado. Quando eu tenho oportunidade, eu quero novidades para o cardápio que a padaria oferece. Eu vou implantar essas novidades assim que estiver começando o verão. Então, eu quero algumas novidades para o verão. Então, eu posso dar tempo, deixar todo mundo participar, fazer um concurso. Aí eu estou sendo democrática, estou fazendo algum tipo de incentivo. Então, depende do resultado esperado, eu vou usar um estilo de liderança. E por que eu estou falando dessa conversa toda? Porque vocês precisam saber que vocês não podem ser do mesmo jeito todos os dias com todas as pessoas. Se vocês querem resultado da equipe de vocês, vocês vão adequar o estilo de liderança de vocês para obter esses resultados. Aqueles de vocês que têm um filho com 4 anos, outro filho com 14 e outro filho mais velho, vocês falam do mesmo jeito com todos eles? Não. É quase igual com o funcionário. A gente tem que modular a nossa forma de liderar para obter resultado. Por que eu vou fazer esse esforço todo? Porque, eu coloquei dinheiro na padoca. Eu quero que ela dê lucro. E não adianta achar que é o funcionário que vai se adaptar a você. Pode esquecer, não. Não, aqui o meu jeito, eu nasci assim, já viram essa, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Quem quiser que se adapte ao meu jeito, se fulano não quiser, tem quem queira. Não é assim que a gente fala? Aí a gente perde os funcionários bons e fica com os ruins. Porque os ruins não arrumam outro emprego. Então eles vão ficando com você. Esse é o problema. Então a gente tem que modular o nosso jeito de trabalhar se a gente quer um resultado bom. Aí vou falar com vocês sobre delegação. Delegação é o processo de transmitir tarefa para outras pessoas para que elas possam executar. Quando eu transmito a tarefa para uma outra pessoa, eu tenho que ensinar a pessoa a fazer e tenho que transmitir também a autoridade para que ela possa fazer aquela tarefa. E eu tenho que preparar o cidadão.
Uma coisa, um excelente funcionário promovido, o desempenho dele piora logo depois da promoção. Isso é esperado, porque ele era bom no que ele fazia, mas ele ainda não é bom no que ele tem que fazer agora. Ele está aprendendo. Então, às vezes a gente promove, mas no mês seguinte, acho que eu errei. Não, você não errou, ele está se adaptando na nova função. E eu tenho que preparar a pessoa para a nova função. Eu trabalhei 7 anos numa empresa como auxiliar de RH. Não, fiquei 7 anos como auxiliar. Comecei como auxiliar de RH. E a minha gerente teve uma gravidez de risco, se afastou no início da gravidez. Então, assim, eu sabia que ela ia, todos sabíamos que ela ia ficar afastada um tempo por conta do nascimento do bebê, mas não ia ficar afastada tão cedo. De tal forma que ela não me preparou, né? Ela ia ficar sozinha uns meses ali, mas ela não tinha passado bastão para mim, né? De como é que eu ia tocar as coisas na ausência dela. E aí fiquei eu, era uma metalúrgica, 400 funcionários, e tinha um diretor acima de mim, o seu Nelson. E eu, o que eu vou fazer? Né? Auxiliar de RH, aí vem, imagina, 400 funcionários metalúrgicos, a gente tinha refeitório, serviço médico, sindicato dos metalúrgicos ali querendo um monte de coisa, os funcionários pedindo aumento, pedindo isso, pedindo aquilo, e o que eu faço com isso? Eu fui juntando todas essas coisas que eu não sabia como resolver e fui falar com o meu diretor, o seu Nelson. E cheguei lá e expus, né? Olha, seu Nelson, o sindicato está pedindo isso, o refeitório está falando tal coisa, o menino lá da enfermaria está falando que tem que investir no CEL, enfim. Contei todos os meus problemas. Ele sabe o que era, olhou tudo, viu que não tinha naquela hora nada que precisasse de uma decisão imediata e me perguntou, pergunta que mudou minha vida, que você já deve ter ouvido. Não. Ele disse, você me trouxe alguma solução? E eu fiquei com a cara de aquela coisa lá. Eu falei, não, seu Nelson. Então volte aqui quando você tiver solução. Para me trazer problemas, eu não preciso de ninguém. Eu juntei minhas coisas e fui chorar no banheiro. Faz uns 25 anos. Quando eu consegui parar de chorar, eu voltei para minha sala e liguei para minha gerente, porque ela estava de repouso, mas no telefone ela podia falar, né? Falei, ai, Cristina, me ajuda, porque o seu Nelson falou isso, calma. E aí ela me deu umas orientações, e aí quando eu fui falar com o seu Nelson de novo, falei, então, seu Nelson, o pessoal do refeitório está querendo fazer não sei o quê. Eu olhei o contrato, era terceirizado. No contrato está previsto isso, isso e aquilo. Acho que a gente podia fazer assim. Ah, muito bem, pode fazer isso. Olha, o sindicato ele não me deu poder de decisão, né? O sindicato ligou e está querendo isso. Eu liguei na metalúrgica aqui do lado e eles resolveram esse problema desse jeito, mas eu acho que pra gente não serve, né, Esmeralda? Veja bem, tem isso, isso e aquilo. E assim foi, durante um tempo, até que chegou uma hora que ele falou assim, olha, Esmeralda, os assuntos do refeitório você pode resolver, não precisa me trazer mais. Por quê? Porque ele percebeu que a solução que eu propunha era a mesma que ele adotaria. Portanto, eu estava pronta para decidir naquele assunto. E assim foi indo aos pouquinhos. Ele delegou, ele me preparou, ele podia confiar nas decisões que eu tomava. Ele me treinou para tomar decisões. Então, quando vocês estão preparando alguém, gente, vocês têm que fazer isso, porque senão vocês vão ter cada susto. Né? Você passou alguém encarregado de turno, o cara fez umas coisas da cabeça dele, você nem imaginava que ele fosse fazer, por quê? Porque você não sabia o que se passava na cabeça dele. Você vai preparar alguém para liderar, você acompanha, você treina durante um tempo até soltar. É assim que a gente faz. Esse é um processo de delegação. Qual é a vantagem da delegação? Quando o chefe sai, a empresa não para. Por quê? Porque não depende só dele, né? A produtividade aumenta, o trabalho fica mais desenvolvido, organizado e até motiva as pessoas, né? Porque olha só, aquela pessoa conseguiu passar de uma posição a outra. E você consegue melhorar a gestão do seu tempo e dos seus recursos. Então, conseguir preparar braços direitos é uma tarefa de vocês. Dá para fazer o que o seu Nelson fez comigo ou com todo mundo? Não.
Tem funcionário que não está interessado, ele quer fazer só a parte dele e levar o dele no final do mês. Ok, se ele estiver fazendo a parte dele honestamente, não tem problema nenhum, porque você também não tem cargo de encarregado para todo mundo. Mas aquelas pessoas que você percebe como potencial, prepare-as, não larga só na mão delas. E os erros que a gente tem que evitar quando vai fazer delegação? Delegar o que e o como. A gente normalmente delega a tarefa, ensina como deve fazer, mas dá a liberdade para a pessoa fazer do jeito dela, desde que o resultado esteja dentro do esperado. Né? Um outro erro é delegar a responsabilidade, mas não a autoridade. Então, o cara é responsável por, determinada coisa, mas ele não tem autoridade para chegar lá e falar para o outro, olha, faça desse jeito. Eu falo, tá achando que agora que você manda nisso aqui? Então, a gente tem que informar aos outros que determinada pessoa agora tem autoridade. Um outro erro, indefinição de limite de prazo, de início e término de tarefa e de nível, grau de autoridade. Às vezes o funcionário se entusiasma e pensa que é o dono. Se você não definiu exatamente até onde ele pode ir, né, por isso a gente fala, o seu Nelson falou para mim, os assuntos do refeitório você não precisa me trazer mais, os do refeitório. Depois ele liberou outro, ele foi claro sobre aquilo. Então você quando está delegando, você é claro sobre aquilo que está delegando. Um outro erro é você abdicar. Olha, fulano, tome conta de tal coisa que eu não quero mais ver isso. Aí o coitado do funcionário está com pepino que não sabe resolver, mas não vai levar para você porque você não quer mais ver isso. Né? Então, assim, você sempre quer ver tudo que tem a dizer com a sua empresa. É assunto de seu interesse. Né? Outro problema, não definir formas de controle. Não é porque a responsabilidade de determinado assunto passou para um funcionário, o controle de estoque está com algum funcionário, que você não vai fazer um controle esporádico, né? Um cruzamento de dados ali para ver se não está tendo nenhum ralo aberto ali, nenhum desvio. Você vai ter que fazer essa previsão. E um outro erro é a gente ter expectativa de perfeccionismo. Né? Se eu fizesse, faria com florzinhas cor-de-rosas, etc. E o meu funcionário corintiano, ele coloca o escudo do Corinthians ali no papel. Ele fez, o resultado está correto, segue a banda. Porque assim eu consigo me dedicar a outras coisas. Né? Então a delegação é isso. É você conseguir que uma pessoa leve adiante algumas tarefas para você poder fazer melhor as outras que cabem a você. E só você como líder. E o último assunto que a gente vai tratar é o feedback, que é o processo de fornecer dados a uma pessoa ou um grupo, ajudando a melhorar o seu desempenho para que ela atinja seus objetivos. O feedback ele é conhecido por alguns apelidos, que vocês já devem ter ouvido falar. Que é o Ferraback, tem um outro mais feio, tem o Feedcrawl, que eu aprendi outro dia. Né? Feedcrawl eu achei genial. Mas o que é? Feedback, ele nem é opinião, ele nem é bronca e ele nem é conselho. O feedback, ele é informação. Essa é a ideia. Eu tenho uma informação a respeito do trabalho de uma pessoa que eu vou tratar dessa informação com a pessoa. O feedback não é só bronca. Aliás, existem dois tipos de feedback. O feedback de reforço, para reforçar um comportamento natural e fazer com que ele se repita, e o feedback de correção, que é quando alguma coisa tem que ser mudada. O de reforço é conhecido como elogio, o de correção é o mais conhecido como bronca. E eu vou dizer a vocês que o feedback de reforço é mais importante que o feedback de correção. E por quê? Seu nome é? Delcino. Quando eu digo para o seu Delcino que eu gostei de encontrar na reunião que eu faço com o meu pessoal, no fim do dia, toda semana, no começo do dia, não importa. Para o seu Delcino, eu digo a ele que eu gostei muito de algo que ele fez. Eu estou fazendo várias coisas quando eu estou elogiando ele. Primeiro, estou deixando ele feliz. Aí ele vê que o esforço dele compensou que ele estava de olho. Então, assim, o dono da empresa, o chefe, ele não vê só os meus erros, ele também vê os meus acertos, certo?
Então, deixei ele feliz. Segundo, eu estou dizendo para a equipe toda que eu estou de olho. Que eu vi o que ele fez. E eu vi que ela não fez nada. Né? Ela também estava lá. Só que eu não disse nada para ela, só disse para ele. Então, quando eu dou um elogio para ele, eu estou dizendo para todo mundo que tipo de comportamento eu espero. Que é esse o exemplo. Né? Eu estou indicando isso. Então, o elogio ele tem mais poder porque ele serve tanto para a pessoa que recebeu, quanto para orientar o comportamento das pessoas que não receberam. E eu nunca vou dizer assim, parabéns, Edilcino, pelo que o senhor fez, viu, seu Geraldo? Porque aí o Geraldo já vai dar um encontrando, Deus, você está me queimando, cara. Qual é? Então eu não vou estabelecer comparações, eu vou apenas dizer que ele se destacou, que eu percebo, e estou dizendo que tipo de comportamento eu desejo quando eu elogio. O pior de tudo é o funcionário trabalhar no escuro, sem saber se está agradando. Porque o seu Edilcino pode estar fazendo tudo lindo, eu nunca dei um elogio. Qual é a tendência dele? Esmorecer. Ele vai esmorecer. Os outros vão falar para ele, você é trouxa, cara, para! Você bebeu o quê? Não precisa disso tudo menos, você está queimando a gente. Então, a tendência dele, se ele é bom demais, ele vai arrumar outro lugar que dê valor. Ou ele vai baixar o desempenho dele. E aí você vai falar, pô, esse povo não quer nada com nada. Por quê? Você não está cultivando o seu jardim. Então, assim, funcionário é bom, eu destaco isso. E eu mostro para todo mundo que eu vejo isso. Aí eu tenho que fazer outra coisa, feedback de correção. Feedback de correção é a bronca. Eu vou dar a bronca para todo mundo? Não. Eu vou dar a bronca para quem merece. Pode ser o seu Edilcino de novo. Então, ele está lá fazendo alguma coisa, já está acostumado, né? É gozado, né? Na bronca todo mundo fala que está acostumado, elogio não. Pois é. E aí eu chamo ele e converso com ele sobre o problema que é dele. Eu não vou fazer um sermão sobre os atrasos, sobre o uniforme, sobre desperdício, sobre o que quer que seja, para todo mundo, se quem se atrasa, desperdiça ou não usa uniforme, ou o que quer que seja, são dois. Porque assim, eu não me atraso. Eu chego sempre no horário. Mas na hora de levar a bronca, eu estou junto. Ah, é? Então tá. Já levei a bronca mesmo, não vou mais sair de casa no escuro, sem dar um beijo no meu filho, porque a firma não dá valor nenhum para isso. Porque na hora de levar a bronca, eu estou junto com todo mundo. Então, quando você dá uma bronca coletiva e está ouvindo quem não merece, a pessoa fica brava. Então, assim, se levou a bronca, agora ela vai dar um motivo. Certo? Então, a bronca é para quem merece. Chama de canto, explica para o fulano o que está acontecendo. E eu costumo dizer que eu tenho tolerância a 3. Eu converso uma vez com o cidadão, normalmente ele melhora, né, depois da conversa. Pode ser que melhore para sempre, se Deus quiser. Mas se não melhorar, ele vai voltar a ter problema. Eu vou conversar a segunda vez. Na terceira vez eu converso com ele, mas eu já estou procurando outra pessoa para o lugar dele. Por quê? Porque todos nós falamos muito mais com os nossos atos do que com as nossas palavras. Confere? Então, ele me promete, toda vez que eu vou lá e dou, né? Então, como é que é? Ele me promete que não vai fazer o errado de novo. Mas isso é só palavra. Pelos atos, ele está me dizendo que ele não tem a menor intenção de cumprir o que ele está falando. Por quê? Porque 2 semanas depois ele volta a fazer o errado de novo. Certo? Então os atos falam mais do que as palavras. E se ele não se enquadra numa coisa que para mim é importante, de novo o salário é caro para pagar para quem rema contra. E eu não vou esperar 4 anos para perceber que ele não serve. E mais, uma coisa super importante. O seu Edilcino, ele pode, eu vou falar assim, ele é uma tranqueira, ele é ruim, desculpa a brincadeira. Eu não sei se concordaram, mas aí já não é comigo. Eu não vou dizer
dizer que ele é ruim, eu vou dizer que ele não serve para trabalhar comigo, porque pode ser que trabalhando em outro lugar ele seja exemplar. É isso. Mas nas minhas regras, no meu estilo de trabalho, no meu estabelecimento, o jeito dele não dá certo. E eu tenho que tomar essa decisão rápido. Eu não vou sair demitindo e contratando à toa porque isso custa dinheiro. Se eu contratei ele é porque eu acreditava que ele podia dar certo. Então eu vou dar todas as chances necessárias, mas eu não vou dar 4 anos de chances. Né? Uma vez que ele demonstra que realmente não se adapta ao meu estilo de trabalho, então a fila anda. A gente tem que saber tomar essa decisão. Então, mas às vezes a fila anda, você quer substituir funcionário, e muitas das vezes você acaba substituindo até inferior. Você demora mais 3 meses para ver isso. Para ver se serve. Aí eu entendo isso e concordo com isso, porque tem muita gente querendo emprego, mas não querendo trabalho. Né? Então tem esse outro lado da novela. Né? Sempre a reposição. Ela é simples. 100%. Aí quando a gente está falando, até tenho palestras sobre isso, quando a gente fala de recrutamento e seleção, eu falo que recrutamento e seleção é permanente. Eu sempre estou com vaga aberta, mesmo que o meu quadro está completo. Porque pode ser que eu estou dando, ao contrário do que eu recomendo, a 9ª chance para ele. Usando a metáfora do futebol, né? O clube está sempre aberto, as portas abertas para um grande jogador. Exatamente. Então, às vezes, assim, eu dei mais uma chance para ele, etc., mas aí aparece alguém que, caramba, esse cara tem uma... De repente, a hora de eu libertar a alma do seu Deus indo para ser feliz em outro lugar, não é? E contratar. Então, assim, para eu não ficar refém disso. Então, eu tento manter sempre currículo ali na mão, e etc., para não demorar para repor, para poder ter escolha, porque quando eu tenho que repor funcionário rapidinho, eu tenho 2 ou 3, escolho o menos pior, que nem na eleição agora, não é? A gente escolhe o menos pior. Mas quando a gente tem mais, né, currículos, etc., se eu estiver sempre... E outra, né? Aí a maldade no coração, é um pelinho que eu tenho no meu coração. Se os seus funcionários sempre veem você entrevistando pessoas, fica todo mundo bem esperto, né? Fica todo mundo ligado. Não, mas até o momento, né? Você entrevista um contrato, você começa... Também. A gente vai fazer isso com a medida correta. Mas a ideia é eu não ficar, eu não esperar mandar uma pessoa embora para procurar outra. Eu faço isso antecipadamente, porque às vezes eu não posso ficar, mesmo ele dando mancado, não pela brincadeira, às vezes é ruim com ele, pior seria ele. Então eu fico com ele até eu achar a pessoa correta. Mas tem que ter uma peça que tem que ser substituída. Isso, eu tenho que tomar conta disso. Vamos em frente. Dificuldade para a gente dar feedback. Medo de chocar a pessoa e romper o relacionamento. Então eu vou dizer para ela que, apesar dela achar que é uma boa confeiteira, na verdade, meus senhores, vai sair uma porcaria, né? Então às vezes a gente tem medo, né, de falar, porque a gente vê o esforço da pessoa. Mas olha, mesmo com uma pessoa esforçada, né, ela é super dedicada. Ela trabalha, ela é boa. Olha, a fama dela tá melhor que a sua. Sempre foi, viu? Então, o marketing pessoal dela tá mais bem trabalhado. Mas, enfim, às vezes ela é muito esforçada, o trabalho dela é uma porcaria, mas eu não falo. Porque eu tô com pena, a pessoa se esforçou tanto. E eu não digo. O que vai acontecer na próxima? Ela vai se esforçar ao mesmo tanto para fazer a mesma porcaria. Então eu tenho que dizer, né? O feedback é isso, eu tenho que dizer, olha, legal isso, mas acho que a gente consegue melhorar. E aí a gente vai tentando, porque essa é a pessoa que vale a pena desenvolver, porque eu vejo o empenho dela, eu vejo o esforço. Para essa eu talvez dê mais de 3 chances, porque ela está interessada em se desenvolver, né? Ela está melhorando. Às vezes tem alguma dificuldade, mas está fazendo por merecer. Então, mas eu sempre tenho que dizer, eu jamais vou me omitir de dizer para a pessoa que de repente o trabalho dela não é tão bom quanto ela pensa. Tem que contar. Outra dificuldade é o receio de receber um ataque da pessoa para quem eu estou dando feedback. Então, seu nome é? Andréia. Eu chego para a Andréia e falo assim, olha, Andréia, isso que você está fazendo não está certo. E aí eu tinha prometido para a Andréia
que eu ia comprar um equipamento novo. Mas também a senhora não comprou aquele negócio lá, está querendo que eu faça isso como? Né? Então, às vezes a gente não fala para o funcionário porque a gente sabe que vai levar uma trucada. E isso significa que a gente está perdendo a nossa autoridade. Não prometam nada que vocês não possam fazer. Né? Você vê que ela está penando com algum equipamento para fazer alguma coisa, você se planeja e no dia que você puder, você substitui. Não diz que você vai substituir esse negócio de setembro, porque pode acontecer alguma coisa e você não conseguir cumprir. E aí você tem uma dívida com o funcionário. E é duro ficar devendo para o funcionário. Né? E outra coisa, outra dificuldade é o desconhecimento de como fazer o feedback. Como é que eu faço essa conversa com o funcionário? E aí a gente tem aqui uma tabelinha que diz, né, um pouco sobre como essa conversa deve ser conduzida. Às vezes, por não ter dado os feedbacks na hora certa, eu fui engolindo sapo, sabe? Né? O desempenho da Andréa tá ruim, mas não falei hoje, não falei ontem, não falei... Eu tô com aquilo tudo empedrado aqui na garganta. No dia que eu explodir, eu vou até exagerar. Né? E aí você nunca fez nada que preste, você não serve para nada, etc. Eu vou falar mentira porque se ela está lá comigo há 4 anos, alguma coisa que preste ela fez. Porque se ela nunca fez nada que preste e está comigo há 4 anos, o problema não é dela, é meu. Correto? Então eu vou estar falando uma mentira com raiva, isso só destrói, isso não vai ser bom para ninguém. Pode ser que eu fale uma verdade com raiva, não faça nenhum exagero, mas eu despejo. Tudo que eu tinha que ter dito, eu digo de uma vez só. Né? Despejo sobre a pessoa. A verdade com raiva só magoa. Andréa não tinha ideia de que eu estava tão insatisfeita com o trabalho dela, eu nunca tinha dito isso. Né? Então, como é que a gente vai ter uma relação boa de trabalho se eu não pontuo a ela que precisa ser melhorada? Pode ser que eu diga uma vez, mentira com respeito. A mentira com respeito é essa. Meu trabalho dela é ruim, mas eu não vou dizendo, eu não vou dizendo, eu não vou dizendo. E isso só encobre o problema. Né? O que a gente tem que fazer é falar a verdade com respeito. E a verdade com respeito ajuda a melhorar o comportamento. Como é que é uma conversa típica de feedback? Talvez alguns de vocês já tenham visto isso. É o famoso feedback sanduíche. Eu vou chamar a Andréa para conversar. E aí eu começo elogiando a Andréa. Eu vou ter que ter alguma coisa de bom para falar sobre o trabalho dela. Olha, tá coisa bem legal e tal. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente pode melhorar. Aí eu dou o meu recado. Esse. Então eu aliso. Por que eu aliso antes? Para desarmar. Porque se... Sabe aquela coisa que quando o chefe chama na sala dele, todo mundo já sabe que a pessoa vai levar uma bronca? Os funcionários ficam tudo olhando, cara, pra sala. Depois quando o cara sai, todo mundo olhando para ver com que cara que ele saiu da sala. Né? Gente, é assim a vida. Né? Então se você só chama a pessoa para dar, né, esse tipo de conversa, as pessoas têm medo. Ih, meu Deus do céu, meu chefe me chamou, lá vem bomba. Então não, as suas conversas têm que ser tranquilas. Você vai lá, elogia o que ela faz de bom. O seu funcionário tem que saber que você sabe que ele faz coisas boas, ele não faz só coisas erradas. Aí você indica para ele o que precisa melhorar, pede para ele dizer, não é você que diz. Tem que sair da boca do funcionário o que ele vai fazer de diferente para melhorar aquele assunto que está sendo tratado. E no final você dá um voto de confiança, que é você fechar o sanduíche. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você superou um monte de coisa, eu tenho certeza que você vai superar essa dificuldade. Na tal indústria onde o seu Nelson era o diretor, 400 funcionários, a gente tinha supervisor, encarregado, e havia um supervisor, seu Rosalvo, uma pessoa que eu admiro profundamente até hoje, que era o supervisor tinha 400 funcionários, 300 estavam abaixo dele, que era a parte da produção. Ele tinha líderes e outra coisa, mas aí ele tinha uma equipe só de mulheres, lá naquela indústria que cuidava da embalagem das peças, eram autopeças que a gente fazia. E ele teve que chamar uma delas na salinha. Eu não vi isso ela me contou depois. Ela foi falar comigo sobre algum assunto, aí ela passou lá na sala do RH e falou assim, sabe, dona Esmeralda, seu Rosalvo me chamou na salinha. Eu fiquei só olhando. Eu falei, é? Assim, é. E sabe, ele conversou comigo tão direitinho
que só depois que eu saí que eu percebi que eu tinha levado uma comida de rabo. Desculpa! Ela me contou isso dias depois. Demorou para sentir. Ela demorou para sentir. Mas a questão é, ela não precisou se defender, ela não se sentiu ofendida nem atacada pela bronca que ela levou. Isso é você conseguir dar o seu recado. Isso é você conseguir ser justo com o seu funcionário. Então ele conversou com ela de um jeito que ela falou, puxa, é verdade, eu preciso mudar tal coisa. Ela percebeu que tinha que mudar. Esse é um jeito da gente conseguir liderar e trazer as pessoas boas que merecem a recuperação para o nosso lado. Aquelas que não merecem, porque a gente também as tem, a gente planeja como é que vai fazer para manter o nosso time bom, como é que a gente vai fazer para substituir. E, de novo, o funcionário não é bom nem ruim, ele é adequado ou não para o meu estilo de trabalho. Eu não gosto de dizer que a pessoa não presta. Não, ela não serve para mim. Ela pode ser maravilhosa em outro lugar. Mitos sobre feedback. Não é elogio que estraga, mentira, elogio que melhora, porque a pessoa sabe que está acertando. Então, ela vai repetir o comportamento. Outro mito, se você acertou, não fez mais nada do que a sua obrigação. Isso é um balde d'água fria. Às vezes é só a obrigação, mas o funcionário deve saber que você está percebendo. Poxa, legal, continua assim. É não deixar o funcionário trabalhar no escuro. Outro mito, mas será que até isso tem que ser dito? Sim. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então eu vou dizer que, olha, sabe a torneira? A gente fecha depois que usa. É óbvio, não é? Não, talvez não seja óbvio para ela. Então eu vou dizer. E a outra, tadinha, ele fica tão chateado. E aí você não conta que o trabalho dele está ruim. Você vai dizer para ele, porque a única oportunidade que ele tem de melhorar é se ele saber que não está bom. Se ninguém falar nada, ele vai estar trabalhando no escuro. Verdade sobre feedback. Reconhecimento é uma ação essencial para manter as pessoas motivadas e comprometidas. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu espero que vocês já saibam que não é só dinheiro que motiva as pessoas. Isso pode ser uma conversa para uma outra palestra. Receber críticas construtivas acelera o processo de autodesenvolvimento e de capacitação. Então, receber sugestões de como eu consigo fazer alguma coisa melhor, melhora meu rendimento, E as pessoas precisam aprender a processar os feedbacks. Tanto a gente a falar, porque às vezes a gente fica enredando, pode dizer uma coisa, como a pessoa receber. Nós, brasileiros, descendentes de culturas latinas, a gente entende um feedback negativo sobre um trabalho, um produto que você fez e não ficou bom, você entende como um ataque pessoal. Nós somos muito melindrosos. Se alguém chama atenção, eu fico muito magoada. Nós temos dificuldade com isso. Então a gente tem que ir aprendendo tanto a falar quanto a receber feedback, para poder evoluir como pessoas, nem só como profissionais ou como empresários. E aí eu termino. Eu acho que espero ter ficado dentro do nosso tempo. Meu e-mail está lá, esmeraldaqui@sebraesp.com.br. Eu deixei com vocês, com a maior parte de vocês, um questionário que é sobre o Sebrae, do Sebrae. Eu vou ficar um pouquinho mais além aqui para poder aguardar que vocês preencham. Preenchendo o cadastro, preenchendo as perguntas, a gente consegue conhecer melhor o perfil de vocês, para a gente adequar melhor os produtos e os serviços que a gente oferece. Então, eu gostaria de poder receber essa informação. Agradeço a atenção e a paciência. Obrigada. Bom, gente, o que ficou provado é o seguinte: depois de uma palestra dessa, ficou provado que não é fácil se fazer líderes nem se fazer equipes. E nós temos que lutar todo dia, porque nós precisamos de líderes e de equipes. Nós queríamos agradecer à professora Esmeralda pela palestra. Nós fizemos 100 anos, aliás, 102 anos hoje, agora, agora, nesse ano, fizemos 100 anos há 2 anos atrás, e nós estamos dando um brinde para a senhora de um livro que nós lançamos, 100 anos de planificação. Obrigado.